Adentrar no primeiro assunto. Ontem, no primeiro dia de depoimento das testemunhas de defesa e acusação do processo da suposta trama de golpe, o general Marco Antônio Freire Gomes, ex-comandante do Exército, apresentou uma versão muito diferente daquela que consta do relatório de indiciamento da Polícia Federal. Adentrar no primeiro assunto. Ontem, no primeiro dia de depoimento das testemunhas de defesa e acusação do processo da suposta trama de golpe, o general Marco Antônio Freire Gomes, ex-comandante do Exército, apresentou uma versão muito diferente daquela que consta do relatório de indiciamento da Polícia Federal e, consequentemente, na denúncia do Paulo Gonetti, da PGR. O militar negou ter dado voz de prisão a Jair Bolsonaro, disse que houve um equívoco na interpretação da imprensa sobre o episódio e que nem deu muita bola para tal minuta de aplicação da GLO. Freire Gomes disse que o documento tinha diversas considerações com base na Constituição, com aspectos jurídicos e, por isso mesmo, não chamou a atenção. Diante das declarações, o ministro, nosso líder, presidente de fato, nosso condutor, nosso Führer, nosso Duce, ele que é o começo, o meio e o fim, ele que é o passado, o presente e o futuro, a quem devemos dar toda a honra e toda a glória pelos séculos dos séculos, sob pena de tomarmos dos nossos séculos. Ele que é o alfa, o ômega, ele que é o cara, o caramba e o caraô, ele que é luz, é o raio, é a estrela e o luar, é a manhã de sol, é o ioiá e o ioiô. Ele que é o... Ele... que é pau, que é pedra, que é o fim do caminho, é o resto de toco, é o tudo sozinho. Ele, que é o amargo da língua, que é a mãe, que é o pai, que é o avô, que é o filho, reborn, que ainda não veio, ele, que é o sangue no olhar do vampiro, ele, que é o the power of the bastard of the king. Of the bastard? É, ele... O nosso ditador Alexandre de Moraes partiu para cima de uma testemunha acusando Freire Gomes de mentir e que daria uma segunda chance. Aspas. Ou o senhor falseou a verdade na polícia ou está falseando a verdade aqui. Antes de responder, pense bem. A testemunha não pode deixar de falar a verdade. Se mentiu na polícia, tem que falar que mentiu na polícia. Não pode agora no STF dizer que não sabia, que estava focado só no que pensava. A testemunha é general do Exército, foi comandante do Exército. Consequentemente, está preparado para lidar sob tensão. Tanto no interrogatório da polícia, quanto aqui. Fecho aspas para a suposta fala de Alexandre de Moraes. E por que eu digo suposta fala de Alexandre de Moraes? Por que eu digo suposta fala de Alexandre de Moraes? Porque não foi permitido gravar, a imprensa não pôde transmitir. Passou na TV Brasil, na TV Justiça, não passou em nenhum lugar. Veja bem, o Cristiano Zanin proibiu celular, filmar. Aí eu paro e penso, professor Sono, os julgamentos do Tribunal de Nuremberg foram gravados em áudio e vídeo. O julgamento de Eichmann em Jerusalém foi transmitido pela imprensa global. Por que é que o julgamento do Tribunal do 8 de janeiro não pode? Será que é porque os nazistas não estão no banco dos réus, mas estão usando togas? Supostamente, o Moraes ainda advertiu Freire Gomes citando o artigo 342 do Código Penal, que prevê pena de 3 a 8 anos de prisão para o crime de falso testemunho. Em outro momento da audiência, supostamente, eu digo supostamente porque aqui eu estou trabalhando com relato de terceiro. Porque ninguém viu.
É igual a Conceição do Calbi Peixoto. Se subiu, ninguém sabe, ninguém viu. Tá? Então, supostamente, diz que o Moraes dissera que não permitiria que a defesa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, transformasse em circo o depoimento das testemunhas, disse o palhaço Carequinha. O advogado Elmar Novak fez reiteradas perguntas a Freire Gomes sobre a chamada minuta do golpe, né? O rascunho da minuta de um decreto de lei e ordem que é previsto na Constituição, que é chamada de minuta do golpe, pelo Alexandre de Moraes e que não está juntada nos autos da denúncia. Vai juntar em momento oportuno. Vai juntar quando, não sei, vai juntar quando não pode mais. Podia juntar quando juntasse os pés junto também, né? Que teria sido apresentada por Bolsonaro em reuniões com os comandantes das Forças Armadas. Moraes, neste momento, se irritou e subiu nas tamancas, supostamente. Aspas para Moraes. O senhor já fez a mesma pergunta 4 vezes e a testemunha foi muito clara. Eu não vou permitir que Vossa Senhoria faça circo no, atenção, meu tribunal! Não dá para tentar induzir a testemunha, fecho aspas. E hoje, tá? A primeira turma do MSTF, que eu chamo agora o Tribunal do Golpe, o Tribunal do Golpe, o Tribunal ad hoc do golpe. Ad hoc porque não é prevista a competência da primeira turma para fazer isso em lugar nenhum da legislação brasileira, nem da Constituição, nem da norma fundamental, assim, mas nem da mais pia boa vontade de um sujeito de boa fé que é trouxa e acredita nesse pessoal da primeira turma. Tá? Então já a primeira turma, o Tribunal do 8 de Janeiro, começou a julgar a denúncia oferecida pela PGR contra mais investigados que integram o inquérito do suposto golpe. O chamado Núcleo 3 é acusado de planejar ações táticas para efetivar o golpe e é formado por 12 pessoas, sendo 11 militares e um policial federal. Só relembrando aqui antes de passar para vocês, é mais uma etapa desse teatro bizarro em que esses 5 juizecos da primeira turma do MSTF, vale lembrar, o nosso ditador, amado, idolatrado, ele que é tudo e ao mesmo tempo é o nada, ele que é o ser, que é o tempo. O Alexandre de Moraes, o Peruca, o Fux, o Bento Carneiro, a Carmen Lúcia, o jurista de peso, o Flávio Dino e... dispensa apresentações, Cristiano Zanin, advogado do Lula. Então, os 5, esses arremedos de ministro, que são usurpadores. Usurpador. Você pega essa turma inteira, se você espremer, não dá o fundo do copo de notável saber jurídico. Então, são usurpadores. Alexandre de Moraes, aliás, segundo o PT, ele é ministro ilegítimo. Segundo o Partido dos Trabalhadores, o Alexandre de Moraes é um fake judge, ele é um juiz falso, porque ele foi nomeado por um presidente golpista. Segundo o PT, tá? Tô deixando claro. Não é minha opinião, mas o Alexandre de Moraes é um ministro ilegítimo. Ele é um juiz falso, porque não poderia ter sido nomeado, já que quem o nomeou estava dando golpe, era ilegítimo. Deixando claro aqui, segundo o PT, não é conforme esta pessoa que usava. Aí eles pegaram o primeiro núcleo, Alexandre de Moraes mentiu, corroboraram a mentira o Peruca, o Bento Carneiro, o jurista de peso e o Cristiano Zanin, que dispensa apresentações. Disseram que, de fato, Alexandre de Moraes deu acesso a todos os documentos para a defesa. Dali a pouco, vem o Alexandre de Moraes e libera a integralidade editada dos documentos da investigação. Quer dizer, não foi liberado tudo. E mesmo assim eles continuaram julgando as outras denúncias. Como se essa nulidade estivesse sanada. E não está. Não está. Então continua-se aí esta palhaçada, este teatro, esta podridão, esse verdadeiro golpe contra o Brasil. Doutor Paulo, começo com você. Pavinato, você classificou muito bem como um teatro.
E o primeiro ponto que eu levanto aqui é muito simples. Para que serve um depoimento? Ora, se o depoente diz alguma coisa e o juiz, o ministro, não aceita, o que o depoente está fazendo ali? Se não é um teatro. Não seria muito mais fácil, então, ele ter uma declaração pronta, escrita, como essa folha aqui, e só dá para o depoente assinar? Se a versão é a dele e não a do depoente? Outra coisa, não seria mais fácil, então, que nem tivéssemos depoimentos e saísse uma sentença de uma vez, já que o ministro já decidiu até mesmo qual é a versão dos depoentes? Só que eu vou além nisso. Isso não só é uma incoerência com o passado do próprio Alexandre de Moraes, porque recentemente veio à tona mais uma vez nas redes sociais um vídeo dele, lá em meados de 2017, dizendo que ele achava errado que um juiz estivesse participando de uma delação, mesmo vale para um depoimento, como também é incoerente com o mesmo Alexandre de Moraes, que lá em 2017, numa entrevista na Jovem Pan, disse que se nós tivéssemos um tribunal formado por um STF formado por um ministro só, nós seríamos uma ditadura do judiciário. É o mesmo cara que hoje diz a frase, abro aspas, não vou permitir que faça circo no meu tribunal, fecho aspas. Segundo ponto que eu quero levantar aqui é o seguinte, essa história de que ele não vai permitir que se faça circo no meu tribunal, eu acho que, primeiro de tudo, uma pessoa precisa ter moral para fazer alguma cobrança. Nós estamos falando do mesmo ministro que, como juiz, ou como um juiz não legítimo, como o PT diz, apresenta um PowerPoint em um julgamento como se ele fosse a acusação. Nós estamos falando de um juiz que toma uma decisão por birra contra o governo da Espanha, contra a justiça da Espanha em relação àquele caso da negação da extradição do Oswaldo Eustáquio. Um juiz que simplesmente concede prisão domiciliar a um narcotraficante internacional que foi preso com mais de 50 malas de cocaína em Barcelona, na Espanha, sem conferir se ele tinha um endereço fixo no Brasil para cumprir essa prisão. Depois que ele descobriu que não tinha, ele foi obrigado a revogar essa decisão. Outra coisa, é o mesmo juiz que no primeiro pedido concedeu prisão domiciliar ao Fernando Collor, ex-presidente, que foi condenado por corrupção. Vai cumprir prisão domiciliar num apartamento de milhões de reais, numa cobertura lá na capital de Alagoas. Mas negou 9 pedidos de prisão domiciliar para a cabeleireira Débora dos Santos, que tem residência fixa, ao contrário do narcotraficante, tem trabalho fixo, tem 2 filhos menores de 12 anos. Mesmo assim, Moraes negou 9 vezes. E, por fim, eu queria dizer que Moraes fala que não vai deixar que o seu tribunal se transforme em um circo, mas o STF agora tem apoiado, digamos assim, shows. Eu não sei se vocês já viram, mas amanhã acontece em Brasília os shows do Dia Mundial da Diversidade Cultural, na Praça dos Três Poderes. E tem 3 apoiadores: Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal Superior do Trabalho. Eu não sei vocês, mas na minha experiência eu nunca vi nenhum promotor de shows colocar como apoiador uma empresa simplesmente por um apoio moral, uma declaração. Olha, eu sempre vi dinheiro por trás disso. Esse negócio de se virar o tribunal circo, ele tem certa razão, porque se fizerem palhaçada ali, que é o que fazem, o Dino tirou a toga, jogou por cima, virou lona. Então aí o circo já está armado. Aí o circo já está... E tem outra coisa também. Se o Alexandre de Moraes está afirmando categoricamente, porque ele não está divertindo, ele está afirmando supostamente, porque eu não vi a gravação. Repito, Nuremberg teve gravação, Eichmann em Jerusalém. Quando o nazista era réu, a gente tem registro de gravação, de imagem para ver. Agora, com o nazista usando toga, já é meio diferente, então é supostamente. Eu estou trabalhando com supostamente, tá? Então, se supostamente o Alexandre de Moraes falou para o general, você está mentindo aqui ou acolá, por que é que o Alexandre de Moraes não agiu honestamente e deu voz de prisão ao general? Ele prevaricou? Porque se ele estava diante de um falso testemunho, bastava ele dar voz de prisão? Ou ele queria que o general participasse do teatrinho? Né, Ana Paula? E você aí, já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade?
para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e por que o comunismo é terrível? Você já leu nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotas. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.